Olá, bem-vindos ao lugar de onde se ouve. Antes de começarmos, neste episódio a cena passa-se na taberna Dona Maria, na Avenida Alberto Sampaio, em Viseu, com o texto Coisas que só uma taberna típica pode fazer por si, um original de Kelly Freitas. Convidamo-vos a que escolham uma mesa na taberna e que nos próximos minutos a preencham com a imaginação. São 19 horas e 47 minutos de uma noite agradável de abril de 2021 e, como de costume, Beyoncé está sentada à espera de um bacalhau com natas na taberna Dona Maria, em Viseu. Avenida Alberto Sampaio, 28, telefone 232-428-640, taberna Dona Maria, tudo pegado, em pequenas, @gmail.com. É o terceiro dia consecutivo que esta imagem se repete. É esta mesma hora e esta mesma luz na Avenida Alberto Sampaio 28. É que desde o momento em que foi apresentada ao seu primeiro bacalhau com natas na taberna Dona Maria, nunca mais Beyoncé precisou querer saber de outra coisa. Conhecer o mundo a sério é percorrer ao máximo a sua vastidão ou manter-se perto de algumas poucas pequenas coisas e sabê-las inteiras de coração? Perguntou-se Beyoncé, a rimar sem querer na tradução. E pensar que mesmo há poucos dias... I'm sorry, please, desculpe, com licença, por favor. What is this bacalhau com natas? Ao que Mónica... Oh meu Deus, como é que eu posso explicar para a menina? It's como se fosse bacalhau, da fish, não é? Só que é with... Oh Diana, como é que se diz natas em inglês? Natas Diana, em inglês? Ah, pois, é bacalhau com cream. Diz Diana? Hã? Ah, perdão, bacalhau com heavy cream. É heavy o cream, mais ou menos isto assim. It's a heavy bacalhau, but... cream. It's delicious. Está descansada que eu vou trazer e a menina em farda que se farta. A menina não se arrepende. Opa, isto é que é, pensava Beyoncé. Sentadita na sua mesa, no passeio, com a sua mini a folhear as anotações que andou a fazer no seu caderno escolar diário, capa rosa, 30 folhas quadriculadas. Epá, grande aquisição. Coisa mais linda este caderno diário escolar rosa, 30 folhas quadriculadas. Quando entrou na drogaria e papelaria Camões e viu este caderno, nem acreditou. As crianças para quem estes cadernos foram feitos, de certeza que já têm 93 anos. Para começo de conversa, drogaria e papelaria. Que esta merda? Aqueles chamam logo a atenção de Beyoncé. Drogaria e papelaria. Então é drugs and paper. É shampoo e literatura, lexívia e mochila. Palmolive e raticida, tabletes de cânfora e memorial do convento. A placa não dizia sequer a palavra Camões. Beyoncé que deduziu, pela imagem do homem de barba cego de um olho. Gente, ou é Camões, ou é um primo do pessoal da drogaria, uma homenagem ao avô do povo da papelaria. Fogo, há pelo menos 4 décadas que ninguém passa um paninho úmido aqui, um paninho úmido com pronto. Gostava muito de caraças. Até eu passava se me deixassem. Uma fileira de relógios parados, ao lado de ursos verdes de peluche e miniaturas de trompetes de camurça. Uma bela montra de se olhar, daquelas que já não se vêem. Uma montra soterrada de tempo numa casa em vias de desaparecer. Uma cidade é também o que nela desaparece. Era nisto que pensava Beyoncé. É nisto que tem pensado Beyoncé. Era nisto que Beyoncé já estava a pensar quando viu cartazes nos postes com a foto de uma gata a dizer: desaparecida, zona da sede Viseu, porte pequeno, meiga e com chip. Alguma informação, por favor, contacte 924-310-888. Por via das dúvidas, Beyoncé tomou nota do número 924-310-888. Chegou a ver gatas que poderiam ser aquela, mas a cada gata que aparece, como saber se é a gata que desapareceu? E qual seria o seu nome? Querida, farofa, felpuda, Soraya, socorro, prazeres, das dores, pipoca, Constança, Carminda. Não dá para saber.
A língua portuguesa é demasiado complexa, surpreendente. A língua portuguesa é demasiado complexa, inesperada. E Beyoncé ainda está no livro 1 do curso particular com a sua professora Jandira de la Rosa, baiana, crescida no Alentejo e criada em Houston. Um dia chegou a sonhar que a encontrava, não a professora Jandira de la Rosa, mas a gata, e que a devolvia à professora Jandira de la Rosa, no Texas. Batia na porta da professora. Quem é? Sou eu, Beyoncé, professora, tenho aqui a sua gata. Ao que a professora Jandira... Mas Beyoncé, esta gata não é minha, eu nunca tive gata, nunca tive bicho, eu odeio gato, sou alérgica a pólen. E Beyoncé, peço desculpa, setora, devo ter anotado o continente errado. Não importa, foi apenas um sonho mau no meio de outros piores. O engraçado é que ela não lhe saía do pensamento. A professora Jandira de la Rosa também, mas principalmente a gata desaparecida. Teria mesmo sido um acidente ou teria desaparecido por opção? Por necessidade? Os gatos são animais demasiado complexos, surpreendentes. Porte pequeno, meiga e com chip. Uma cidade é o que nela se pode encontrar? Desaparecimentos. Era nisto que Beyoncé pensava quando decidiu entrar no Museu Grão Vasco. Caderno de ar escolar rosa, 30 folhas, em riste, a observar cada obra com a meticulosidade de uma historiadora da arte, ou melhor, com a metodologia de uma investigadora de cena de crime. Pela sua atitude museofágica, devia estar toda a gente a pensar que era uma especialista. Ou pelo menos assim pensou Beyoncé, a divertir-se com a boa impressão que causava por parecer perita numa coisa que não percebe nada. Que senhora tão atenta a tomar tantas notas. Deve ser investigadora no Instituto Politécnico de Viseu. Nada disso. O que intrigava Beyoncé era não o que via, mas precisamente o que não estava lá. O que chamou a sua atenção foi cada parte ausente naquilo que se mostrava. Assim compôs, com sua bela caligrafia, esta lista no seu caderno escolar diário. Cristo articulado, usado no alto do descimento da cruz no século XIII. Dedos da mão esquerda desaparecidos. Cristo de calcário, ressuscitado, século XV. Mãos desaparecidas. Nossa Senhora da Expectação, ou do Ó. Braços desaparecidos. Virgem da Anunciação, madeira de bucho, dourada, estufada. Indicador direito desaparecido. São Teotónio, século XVIII. Unhas desaparecidas. São Gabriel, século XVI. Asa esquerda desaparecida. Neptuno de alabastro. Bainha do vestido desaparecida. Virgem Maria, século XIV. Filho desaparecido em braços desaparecidos. No Museu de História da Cidade, Beyoncé sentou-se e assistiu a 2500 anos de história da cidade contados num vídeo de 8 minutos. Foda-se, 2500 anos em 8 minutos? Isto é que é poder de síntese, pensou. Descarregou a aplicação Walk Viseu e, à medida que percorria as demais salas da exposição, recebia nos seus auriculares explicações sobre o que via. Muito fixe, isto de se poder olhar para uma coisa e receber nos ouvidos a sua respectiva explicação. Esta ideia não devia ser exclusiva aos museus nem ao Walk Viseu, devia ser expandida a outras coisas que adorava poder compreender melhor, como, por exemplo, a paixão, a beleza, a morte, o facto de todos os agentes imobiliários tirarem fotografias de braços cruzados. Se ao menos Beyoncé soubesse português o suficiente para entender tudo o que a voz dizia sobre o Museu da História da Cidade. Que coisa, um museu só de réplicas, um museu só de réplicas de réplicas. Onde será que estão as coisas originais todas? Mas o português não chegava para tanto, de forma que visitou todas as salas e ouviu todos os áudios sem compreender rigorosamente nada, o que achou muito interessante. Já que não dá para entender nada seguindo as instruções certas, Beyoncé decidiu visitar os restos dos lugares todos da forma errada, pelo simples prazer de cometer um ato de vandalismo arqueológico digital. Como se desorganizando o espaço pudesse desorganizar também o tempo, e como se desorganizar o tempo e o espaço fosse uma forma alternativa de voltar a pôr alguma coisa no sítio neste mundo de merda, ou num outro mundo que não este, talvez, quem sabe. Beyoncé, amiga, não estou a perceber nada, você está muito louca, você está muito louca, você está muito louca, você está muito louca. E assim, através da sua deriva ao Calhas, transformou a Catedral de Viseu em Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, a Fonte das Três Bicas em Agência do Banco de Portugal, o Edifício dos Correios, Painel de Azulejos do Rossio, a Cava de Viriato, Glorieta Tomás
Dias Ribeiro, o Parque Aquilino Ribeiro, Solar dos Viscondes de Treixedo, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, Casa do Conselheiro Afonso de Melo, a Porta do Soar Largo Pintor Gata. e assim sucessivamente até se cansar. Cansou-se. Mas foi bom. Sentou-se. Engraçado que em quase todo o lugar em que se sentava havia música vinda de algum lado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Mas fosse onde fosse, a música vinha sempre de um Spotify não pago. Porque a cada intervalo entre as músicas vinha a voz do homem do Spotify. Estás pronto para a liberdade? A liberdade que para o homem do Spotify é pagar pelo Spotify, pagar para que ele se cale. Isto é que é liberdade. Vontade de dar na cara do homem do Spotify. Muda para o premium e acede à música sem anúncio. O teu cu vai-te foder. Folheando o Diário de Viseu, viu que a Oliveiras S.A. está a admitir condutores manobreiros com experiência na condução de escavadoras giratórias. Por 5 minutos, Beyoncé ficou a imaginar como seria a sua vida caso pudesse ser condutora de escavadoras giratórias na zona central de Viseu. Perguntar à professora Jandira o que seriam escavadoras giratórias. A tomar uma aguinha das pedras sabor maracujá, sentou-se diante da Catedral da Sé, apenas para imaginar como terá sido o dia em que, em 1540, o tal homem chamado João Torto pulou do alto da torre com umas asas feitas em casa e se espatifou no chão diante de milhares de pessoas. Espatifou. Spotify. Estás pronto para a liberdade, João Torto? Se calhar ainda não estava. A lembrar destas coisinhas todas, Beyoncé sorri em silêncio. Fecha o seu caderno escolar diário, pede à Diana mais uma mini, se faz favor. Daqui a nada a Mónica chega com a travessa quente de bacalhau com heavy cream. Be care, touch not, hot, very. No céu bonito de Alberto Sampaio, as últimas luzes despedir-se-ão de mais este dia banal e Beyoncé, como ensinou a professora Jandira de La Rosa, dirá: continuação. Será assim o seu último jantar em voo livre antes de desaparecer sem deixar rastro de volta à sua vidinha de sempre. O Lugar de Onde Se Ouve é um podcast do Projeto Creta, Laboratório de Criação Teatral. Este episódio foi escrito por Kelly Freitas, interpretado por Sónia Barbosa, sonorizado e editado por Denis Xavier. A ilustração que acompanha o episódio é de L. Filipe dos Santos. O Projeto Creta é apoiado pelo município de Viseu através do Viseu Cultura. Eu sou Ana Ceia de Matos, produtora de Creta. Podem ouvir este e outros podcasts de Creta em creta.teatrodacidade.pt.